Bora aprender, irmão? Vamos aprender. Vamos aprender a ter a nossa mente renovada no Senhor, renovada em Deus. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. E a gente tem aprendido que na nossa jornada da vida, muitas coisas têm nos feito aprender de uma forma equivocada, de uma forma onde a gente comece um processo de criar raízes em nós que não são de Deus para a nossa vida. Então, que nesse dia nós possamos realmente ter uma meditação em Deus. E a partir do versículo de Romanos 12:2, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. E esse é o apelo que nós estamos fazendo todos os dias, estimulando a nossa mente a partir da palavra de Deus, para que a gente possa ter entendimento. E a partir desse estímulo correto da palavra, a gente possa sim ter a nossa mente renovada. Nós não podemos entender uma renovação da nossa mente sem um estímulo adequado. Eu só terei a mente renovada, a mente transformada em Deus, a partir do estímulo adequado. E a gente já vem falando isso aqui, e nós temos batido nisso e insistido nisso, porque também é uma forma de estímulo. Eu não vou conseguir ter uma mente renovada, uma mente transformada, se não for pela palavra do Senhor. Quanto mais entendimento eu tenho disso, mais eu consigo ter maiores estímulos, melhores estímulos, para que eu comece a passar pelo processo de transformação. Quando a gente fala em renovação, em transformação, a gente precisa entender que é um processo. A gente precisa entender que a gente vem de uma história de vida onde as construções que nós tivemos, na maior parte das vezes, são construções equivocadas. São construções que não estão de acordo com aquilo que Deus sonhou para nós. E isso nós precisamos ter clareza e entendimento. É um processo. E esse processo, ele é acelerado a partir desse contexto, da palavra de Deus. Quanto menos estímulo eu tiver, mais lento será o processo. Quanto menos estímulo correto, adequado da palavra eu tiver, mais distante a gente fica de realmente ter a nossa mente, o nosso renovação do nosso entendimento. E isso nós precisamos ter muita clareza. Então, nesse dia, para trabalhar um pouquinho da renovação do nosso entendimento, a gente vai ainda falar um pouquinho sobre a questão dos ídolos ontem, que nós falamos no vídeo anterior. Depois que a gente gravou esse vídeo, Deus ele começou assim a se mover dentro de mim. E o Espírito Santo começou a mover o meu espírito de uma maneira com temor e com tremor. E eu comecei a dizer assim: Deus, não deixa eu levantar ídolos, levantar altares dentro de mim. E isso com muito temor e tremor do meu coração. Porque a gente sabe que quando a gente fala algo, quando a gente declara, quando a gente se expõe a uma palavra, palavras são sementes. A gente sabe que possivelmente nós iremos viver um contexto
que nós estamos falando, porque a palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida, para ser falada, ela é para ser vivida. E eu tenho até uma amiga do ministério que a gente andou muito tempo junto, a gente ainda anda junto, mas aí naquela época a gente dizia assim uma para outra: meu Deus, eu não vou mais pregar, eu não vou falar mais nada, porque tudo que eu falo, logo eu sou colocada à prova. E ela dizia assim: é verdade, eu também, meu Deus, eu tenho até, ultimamente eu fico até pensando no que eu vou falar. E isso é real, porque na mesma proporção que a palavra, ela é semente, ela germina, tudo aquilo que nós nos propomos a tratar em Deus, ele também foi liberado, e para a gente não ser somente ouvinte, ser praticante da palavra de Deus, muitas vezes nós somos expostos a essas questões que nós mesmos pregamos e que nós mesmos tratamos. E aí, de ontem para hoje, assim, o meu coração começou a ter uma certa inquietação. E eu comecei a dizer: Deus, tenha misericórdia, não deixa eu criar ídolos que não seja verdadeiramente tu, que não seja o altar que eu levante para ti. E aí Deus, nesse contexto de reflexão, Deus, ele começou a me lembrar algumas coisas da minha própria história, e eu vou compartilhar nesse momento. A primeira coisa que o Senhor me lembrou é quando logo que eu me formei, querendo ou não, a gente é humano, né? E eu me coloco assim como a mais humilde das servas, para dizer, para compartilhar com vocês, irmãs, que na realidade a gente tá falando aqui, mas eu volto a repetir, com temor e com tremor, porque o desejo do meu coração, do nosso coração aqui, é que o Senhor, ele tenha um altar todos os dias levantado na minha vida. E aí, mas a gente sim exposto a coisas, a gente pode ter um entendimento equivocado, pode ter uma seta que nos atinja, de algum vento de doutrina contrário que venha com um sapatinho de lã, querendo mostrar algo assim, não se revelar de imediato, mas devagarzinho querendo penetrar com doutrinas que fogem à palavra de Deus. E aí eu comecei a refletir, e o Senhor me trouxe, a primeira lembrança que Deus me trouxe logo foi a minha formatura. Quando eu me formei em psicologia, em algum momento a psicologia virou um ídolo. E eu confesso isso, eu não tenho orgulho de confessar, mas confesso isso entendendo que hoje já não é mais. Mas por muito tempo a Bíblia foi substituída por alguns teóricos. Então você não lê, mas leio, é minha profissão, eu preciso me atualizar, eu preciso verificar os protocolos, o que foi atualizado. Leio no contexto da profissão, leio no contexto do conhecimento, da atualização, leio para fazer um atendimento e oferecer um serviço o melhor que eu posso para as pessoas que chegam até mim. Mas agora já não existe mais uma substituição, porque naquele momento lá atrás eu substituí. E isso é a minha história de vida que eu estou compartilhando com vocês, irmãs, porque na realidade a intenção de estar aqui não é dizer mais ou menos assim, que eu sou certa porque eu não falho, não. É o contrário, eu tô aqui para dizer que eu falho. Eu tô aqui para dizer que eu não sou certa, e quem me justifica é o Senhor. Se eu estiver aqui, eu sou justificada por Ele. Ele me guarda, Ele me acolhe, Ele me protege. E eu já tenho dito isso aqui várias vezes, eu não presto, gente, eu não presto, eu só presto na cruz. Se me tirar da cruz, gente, meu Deus do céu, sangue e fogo para as pessoas, porque, meu Deus, eu acho que eu era barraqueira. Eu nunca fui barraqueira, mas se me tirar da cruz, vai, né, que o negócio de repente desande. E aí eu comecei a ter uma substituição.
E comecei a substituir. De alguma maneira eu levantei um ídolo dentro do meu coração. E esse ídolo, querendo ou não, era a psicologia, os teóricos, toda essa estrutura científica, que ela é linda. É linda, é linda, é linda, é fascinante. Eu sou apaixonada por esse universo, eu concordo, mas ele não substitui esse. Em algum momento da minha vida substituiu, mas agora, nesse momento, não substitui. E aí eu comecei a orar. Só que engraçado que quando a gente está nesse processo de montar, criar, levantar um altar com fogo estranho, um ídolo qualquer, a gente não tem entendimento, a gente não tem clareza. A gente vai entrando na barca furada achando que lá no final a gente vai ser salvo, mas não é verdade. A barca furada, ela vai afundar. E aí nesse processo eu orando, de orar eu nunca parei, mas em algum momento foi substituído pela a questão da teoria da ciência, da psicologia propriamente. E aí eu orando, o Senhor começou a bater em mim, inclusive eu até cheguei na época e testemunhei na igreja isso. Faz tempo isso. E aí o Senhor disse para mim assim: mais pastora, menos psicóloga. E eu não entendia. Eu disse: nossa, mas eu não tô, eu tô bem. Eu tô ótima. Ai, Jesus. Sabe aquela pessoa que tá na beira do abismo? Tá aqui, o abismo tá bem aqui, ela tá dizendo: eu tô ótima, tá tudo bem. Só que se der mais um passo, cai abismo abaixo. Era mais ou menos assim que eu estava. E aí, dentro desse contexto, não, por que Deus está falando isso para mim? E ele não usou ninguém, ele falou diretamente para mim. Mais pastora, menos psicóloga. Só que faz muito tempo que o Senhor ministrou isso em mim. E aí, na minha caminhada, entendendo os processos, colocando cada coisa no seu lugar, entendendo que a profissional é a profissional e ela se restringe ao campo profissional, entendendo que a vocação é a vocação, que é o meu chamado principal, que é cuidar de vidas, que é falar da palavra, que isso aqui, ele é prioridade, porque ele está ligado aqui e aqui, né? E a profissão é o meu ganha-pão. E eu comecei a entender esse processo e comecei a colocar cada coisa no seu devido lugar, sem misturar nada, sem fazer uma salada mista. E com isso eu comecei a realmente entender a minha caminhada melhor, o meu chamado, o meu processo. Já muitos anos depois, eu vim discernir o que Deus estava me falando. Porque quando Deus me falou lá atrás, ele não falou uma única vez, ele disse: mais pastora, menos psicóloga. Mas eu não entendia, porque eu achava na beira do abismo que olha a cabeça do ser humano, na beira do abismo, tá? Tô na beira do abismo, mas Senhor, acho que Deus deve estar equivocado, tá tudo bem, né? Um passo cai. E aí eu comecei a entender, já muito recente, eu comecei a entender o que Deus queria me dizer, porque na realidade Deus só queria me recolocar no lugar pelo qual, por algum momento, pela desordem da minha cabeça de não entender as separações entre profissão e vocação, em algum momento a profissão ela falou mais alto. E aí o que acontece? Deus disse: tem alguma coisa errada aí, vamos reorganizar. A profissão, ela é importante sim, mas ela não está acima do meu chamado. Não, ela está abaixo do meu chamado. A profissão é o meu ganha-pão, é natural, é como qualquer uma pessoa que sai para trabalhar, tem aquele horário para trabalhar, saiu do trabalho, encerrou o expediente, ela está à disposição para Deus, dentro do trabalho, fora do expediente. Então, para a vocação para Deus, é 100%, todo o tempo nós estamos ali, concentrado, orando, pedindo discernimento, pedindo sabedoria. E aí eu comecei a entender esse processo, e aí
voltei ao meu estado, meu estágio original, que era estar em Deus, cumprindo o chamado em Deus e colocando a profissão dentro do seu grau de importância, mas abaixo do chamado a qual Deus ele me vocacionou. E aí eu comecei a entender, e aí eu percebi que eu realmente, se Deus não me advertisse naquele tempo, hoje eu teria um ídolo com muitas raízes que seria muito mais difícil arrancar. Então, o quanto antes nós arrancarmos as raízes dos ídolos e jogarmos fora, melhor será para nós. Por quê? Porque algo mais enraizado, muito enraizado aqui, ó, bem enraizado na mente, que desce para o coração, cria muitas raízes, é muito mais difícil o processo, é muito mais doloroso, é muito mais difícil a pessoa entender que o caminho que ela está trilhando, ela está na beira de um abismo, e um passo ela cai. Deu um passo, cai. Deu um passo, cai. Mas a pessoa lá não está vendo. Ela simplesmente está entendendo que, se ela der um passo a mais, ela vai ficar aqui. Não, não vai. Existem abismos que eles estão à beira da nossa porta. Somente o Senhor, com o poder de Deus, pode nos arrancar de lá. E aí outra coisa que Deus... Então, assim, antes de encerrar a questão da formação, e aí eu realmente vivi esse processo de entender que, nossa, a minha profissão é muito importante, é o meu ganha-pão, e eu dou graças a Deus por Ele ter me permitido ser quem eu sou. Mas cada coisa no seu lugar. A minha vida, a minha adoração, a minha comunhão, a minha vocação, ela está assim. Se Deus hoje disser assim, larga tudo e fica só aqui, eu digo sim. E eu tenho dito sim para Deus. E eu tenho dito sim, Senhor, eu vou. Eu faço. Porque Deus, muito antes que as raízes fossem criadas, Ele arrancou e disse, peraí, isso é só teu ganha-pão. Né? Você faz tudo certinho, bonitinho, te atualiza, acabou aqui, fica aqui ou aqui, em qualquer lugar. O importante é que você verdadeiramente consiga levar o teu chamado, a tua vocação, o teu propósito. E eu, em algum momento, eu falei, meu Deus, eu não consigo viver sem a psicologia. Era um ídolo que estava sendo construído, sim, era um altar. E aí Deus, Ele diz assim, não, tira, joga fora esse altar, porque esse ídolo aí, olha, não tem nada a ver não. Deixa só o que precisa, a presença de Deus. Outra coisa também que eu muito jovem, assim, construí, eu acho que era um ídolo, e uma vez eu até compartilhei com a minha pastora na época, quanto à questão do meu casamento, né? Então, assim, foi difícil, foi um processo muito difícil, muito difícil. E eu cheguei a dizer assim, para minha pastora, isso faz muitos anos. Eu disse assim, meu Deus, eu não consigo viver sem. Ela olhou para mim e disse assim, e se morrer? Desse jeito. E se morrer, você não vai viver sem? Ela disse, Ruth, você não vive sem Deus. Desse jeito, você não vive sem Deus, mas sem qualquer outra coisa você vive sim, porque tudo que você precisa é ser fortalecido em Deus. Gente, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Aquela mulher foi muito usada naquele momento para tratar a minha vida, porque querendo ou não, de alguma maneira é como se o meu casamento também fosse um tipo de ídolo, porque aquela questão, eu começava a dizer, meu Deus, eu não vivo sem. Eu não vivo sem o fulano, eu não vivo se eu não for casada, eu não vivo, eu tinha essas convicções. E aí eu digo, nossa, meu Deus. E ela me expôs a uma situação que eu fiquei, uau, impactada. E aí eu comecei, aí a vida, permitido pelo Senhor, que eu tenho plena convicção, até porque Deus, Ele tem um total controle da minha vida, assim creio. E aí a vida me
Pá, pois agora tu vai viver sem. Tu vai viver sem o homem, tu vai viver sem um casamento e tu vai viver bem. E assim aconteceu. Porque na realidade, Deus, ele é aquilo que a gente estava falando no vídeo anterior. Deus, o propósito dele é salvar a mim de mim mesmo. A intenção de Deus naquele momento era salvar eu de mim mesma. E às vezes a gente quer ser salvo aqui fora de muita coisa, esquece de falar, e vou repetir o que estava no vídeo passado, de dizer: Deus, salva-me de mim mesmo, salva-me de mim mesma. Esses são dois pontos assim que foram muito importantes, muito grandes na minha vida, que poderia hoje ser um símbolo de um ídolo. Qualquer outra coisa pode ser um ídolo. Qualquer outra coisa pode ser, coisas pequenas, objetos, situações, pessoas, posições, dinheiro, corpo estrutural. Porque eu sou, meu corpo é o lindo. Tem algum problema ter um corpo lindo? Claro que não. Eu quero ter um corpo lindo. Mas esse corpo lindo que eu quero, ele não pode ser um ídolo. Não, isso ele não pode ser. A minha beleza estética, ela não pode entrar como uma raiz danosa dentro de mim e se transformar num ídolo, onde eu monte um altar para esse ídolo e comece o processo de adoração, declarando um amor extremo, uma paixão muito grande. Isso não pode acontecer. Tudo isso que eu falei são coisas naturais e habituais que qualquer pessoa pode e deve ter. O que nós não podemos e nós não devemos ter são ídolos. Ídolos. E na realidade, hoje a gente ia tratar de uma outra situação. Mas assim como eu comecei a falar nesse vídeo, o Espírito me impelia assim, de falar do quanto nós somos vulneráveis às vezes às questões de levantar ídolos dentro de nós. E a gente precisa ter muita atenção. A gente precisa ter muita observação. A gente precisa ter estar atento, olhos abertos. E o único lugar que eu escapo, não tem outro caminho, não tem outro método, não tem outro protocolo, não tem outro programa, não tem nada que possa me libertar, que possa me salvar de mim mesma, que possa tirar os ídolos de mim, que não seja a palavra de Deus. É o único lugar que eu vou encontrar resposta. É o único lugar que eu vou ser confrontada. É o único lugar que eu vou entender a mim mesmo. É o único lugar que eu vou dizer isso aqui é o ídolo, porque na realidade não é isso que Deus quer para mim. É o único lugar que eu tenho clareza que a minha mente, quando estimulada de acordo e conforme realmente ela precisa ser estimulada, ela passa pelo processo da renovação, ela passa pelo processo da transformação, e a partir dessa renovação, dessa transformação, nós passamos a ter sede da palavra, sede de conhecer a Deus, e Deus se revela pela sua palavra. Deus, ele já está revelado aqui. Então, se eu não tenho esse contato aqui, eu não sei quem é Deus e eu não sei quem eu sou em Deus. Mas quando eu sei, aqui a partir da revelação da própria palavra, eu começo a expulsar de mim todos os ídolos. Não é Deus que vem aqui e diz: olha, peraí, deixa que eu vou tirar esse ídolo do teu coração. Não, ídolos, muitos de nós, e na maior parte, nós mesmos aceitamos e construímos esses ídolos. Deus, ele nos dá liberdade de chegar, arrancar e jogar fora, lançar fora
tudo aquilo na nossa vida que não é bom, que não é de Deus, que não traga bons frutos, bons resultados, que nos afaste da palavra de Deus, que coloque outra coisa no lugar. Qualquer outra coisa que você coloque no lugar da verdade revelada da palavra, você pode estar caindo numa armadilha, está levantando um ídolo, montando um altar de reverência e adoração a um Deus estranho, acendendo fogo estranho. E Deus não quer isso para nós. E é por isso que nós precisamos estar aqui na palavra revelada, comendo um rolo, se alimentando, buscando em Deus, porque como seres humanos nós somos vulneráveis, sim. Qualquer coisa pode vir e coisas que a gente nem imagina, pode vir bem lentamente assim e entrar e se transformar em algo que a gente tem um amor muito grande, onde a gente vai dizer assim, eu não sei viver sem isso. Nós sabemos viver sem todas as coisas. E assim nós precisamos aprender. Mas quando a gente entende em Deus, perceba só, quando você chega no nível de dizer, eu não sei viver sem a palavra, eu não sei viver sem a presença, eu não sei viver sem estar na comunhão com o meu Senhor, eu não sei viver longe do secreto do Senhor. Porque o secreto do Senhor ali naquele teu momento, no meu momento, ele precisa nos dar saudade. Nós temos que ter saudade daquele secreto que é eu e Deus, e aqui conhecendo ao Senhor revelado pela palavra. É lá no meu secreto. É isso que eu tenho que dizer, meu Deus, eu não sei viver longe da tua palavra, eu não sei viver longe de ti, eu não quero viver longe do meu secreto contigo, aquele lugar onde eu encontro a tua presença. Eu não sei viver, porque o secreto ele tem que ter uma clareza. Não é o secreto em si, é a presença que nos atrai ao secreto. Porque de repente o próprio lugar secreto a gente pode transformar ele num ídolo. Percebe como é muito melindroso, é muito melindre tudo isso? O que está num lugar secreto, que é a presença de Deus, é que eu não posso viver sem. É que nós não podemos viver sem. Então que nesse dia você possa ter clareza e realmente lançar fora todos os outros amores. É quando nós começamos e entendemos e percebemos que Deus está no controle da nossa vida. Lance fora todos os outros amores. Deus está nos chamando nesse tempo para a gente lançar fora todos os outros amores e que nós possamos permanecer no amor do nosso Senhor. Amém, irmã? Que Deus abençoe sua vida, que você é nova aqui e esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. Compartilha, curte, te inscreve, ativa o sininho e a gente está seguindo nessa jornada da vida. Para cada dia mais a gente aprender, porque a gente sabe que aprendizado muda comportamento. Também vou deixar no link aqui a descrição do treinamento Liberando Ciclos Ansiosos, que é o LCA. É uma das coisas que a gente tem aprendido nesse tempo é não normalizar a ansiedade. Todo mundo tem. Mas eu quero dizer para você que você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Então, porque todo mundo tem, a gente não pode se colocar nessa condição, nessa
leitura da vida. Nós não somos todo mundo e nós não podemos normalizar a ansiedade. Então, se você conhece alguém, se você está nessa situação de viver um momento difícil, lidando com a ansiedade, sem saber o que fazer, a gente está aqui para somar esforços. Então, ter o treinamento, técnicas e intervenções diretas da psicologia, onde você vai receber esse treino, essas intervenções, e vai aprender a lidar com os processos de ansiedade. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu realmente espero que você atenda esse chamado, se você for aquele ansioso de plantão. Tenho plena convicção que vai fazer toda a diferença na sua vida. No demais, irmãs, que vocês possam permanecer na Shalom do Senhor e tenham um lindo e abençoado dia em nome de Jesus.